Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma história bíblica do Nova Kids. Que bom que você está aqui. Como você tem passado a sua semana? Tenho certeza que você está bem guardado aí na sua casa durante esse tempo. Mas logo, não se preocupe, tudo vai voltar à sua rotina normal e nós também estaremos juntos novamente na igreja, no Nova Kids. Mas enquanto isso, olha só, a gente não está separado, a gente está juntinho, graças ao grande amor de Deus, não é mesmo? Temos essa comunhão, mesmo estando separados fisicamente. E hoje eu quero convidar você para mergulhar em mais uma aventura na nossa Bíblia tão querida. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, chama quem você quiser para assistir essa história junto com você e vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Crianças, na história de hoje, a gente vai refletir sobre o grande amor de Deus. O amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele não tem limites. Nada pode nos separar do grande amor de Deus. Agora, há uma coisa que faz com que eu me afaste de Deus, que é o meu pecado. Mas Deus não desiste de mim. Mesmo eu sendo um pecador, Ele vem, Ele tenta se aproximar, Ele está me chamando. E foi isso que aconteceu com um povo de uma cidade inteira. A palavra de Deus conta uma história muito legal que aconteceu com um homem chamado Jonas. Você já sabe um pouco dessa história, não é mesmo? Crianças, vocês se lembram que havia uma cidade chamada Nínive. Nínive era uma cidade que Deus estava preocupado com aquele povo, porque eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam afastados de Deus. O pecado deles estava afastando eles de Deus. Então, Deus decidiu enviar uma pessoa para falar para aquele povo que eles precisavam se arrepender. E Deus escolheu um homem, e esse homem era Jonas. Jonas cria em Deus, Jonas era um servo de Deus e a Bíblia contém um livro todinho falando sobre Jonas. E você pode depois também ler um pouquinho mais sobre isso aí na sua Bíblia e na sua casa. Então, para cumprir essa missão do grande amor de Deus por Nínive, ele convida uma pessoa, ele chama uma pessoa, ele chama Jonas. Jonas era um servo de Deus. Deus tinha um plano na vida dele e esse plano envolvia pregar lá na cidade de Nínive, crianças. Mas quando Jonas ouviu Deus dizendo, vá e pregue para as pessoas em Nínive, ele ficou desesperado. Ele teve medo e pensou, Nínive? Eu vou naquela cidade cheia de pecadores, eles fazem coisas terríveis lá em Nínive. Não, eu não vou, eu não quero, eu não vou. E aí então Jonas tomou uma decisão. Ao invés de ir para Nínive, ele decidiu ir para o outro lado. Ele decidiu ir para uma cidade chamada Tarsis, crianças. Totalmente ao contrário daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E então, Jonas, para ir para Tarsis, utiliza um meio de transporte. Qual meio de transporte será esse, crianças? Ahá! Esse era o meio de transporte que Jonas podia utilizar para ir para Tarsis. Então, Jonas, fazendo o contrário do que Deus havia mandado fazer, entrou neste barco, junto com todos estes outros homens, e eles começaram a navegar. Mas, crianças, vocês sabem, Deus tinha algo para fazer naquela terra de Nínive, e ele escolheu Jonas para fazer isso. Então, ele não ia permitir que nada atrapalhasse os seus planos. Então, Deus viu Jonas
dentro daquele barco, porque ele vê todas as coisas. E Jonas estava lá, e o barco estava navegando. Mas de repente, crianças, começou a chover. E essa chuva se transformou numa tempestade. Uma tempestade. E aquele barco estava andando de um lado para o outro sobre as águas. E Jonas estava com medo, todos os homens estavam com medo. O que está acontecendo? Mas da onde que saiu essa tempestade tão forte? O mar se agitava, as ondas eram muito altas. E sabe o que eles falaram? Vamos jogar as coisas fora, senão esse barco vai afundar. E jogaram as malas fora. Joguem as malas fora. Joguem tudo, porque esse barco precisa ficar mais leve. Joguem essas malas fora. E mesmo assim, a tempestade era forte. Muito forte. E os homens ali, de repente, Jonas, que estava no meio daquela tempestade, pensou: eu acho que sou eu o problema. Deus está me mandando voltar para Nínive. Ah, Senhor. E a tempestade continuava, crianças. E aqueles homens: meu Deus, o que está acontecendo? Clame aí ao seu Deus. Faça alguma coisa para este mar parar. E no meio daquela tempestade, e os ventos eram fortes. Jonas fala: me lancem ao mar, porque se vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai parar. E aqueles homens que não queriam morrer, mais do que depressa, jogaram Jonas e o mar parou. A tempestade cessou imediatamente, crianças. E Jonas agora estava no mar. Mas eu já disse para você, criança, que Deus tinha um amor muito grande por Nínive e também por Jonas. Então, Deus mandou um grande peixe e disse para esse peixe: vai lá e resgata o meu servo Jonas. E foi o que o peixe fez. Ele engole Jonas. E agora Jonas está dentro da barriga do peixe. Que incrível! Jonas agora está viajando, não mais no barco, mas agora ele está viajando dentro da barriga de um grande peixe. Esse grande peixe foi o próprio Deus que enviou para salvar Jonas, que estava desobediente, que estava relutando, não queria obedecer a Deus. Mas Deus então manda esse peixe. E a Bíblia fala que Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Quanta coisa aconteceu nesses 3 dias e 3 noites. Jonas teve tempo para pensar no que ele estava fazendo. E sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele estava lá dentro daquele peixe e ele estava lá, crianças, orando e se arrependendo do que ele havia feito. Jonas percebeu que o que ele fez não agradou a Deus. Aí então, a Bíblia fala que Deus mandou o grande peixe cuspir Jonas lá na praia. Aí então, este grande peixe cospe Jonas na praia. Jonas está são e salvo e ele tem uma missão. Qual é a missão? Isso, pregar para o povo de Nínive. E então Jonas decide: não vou mais ser desobediente, agora eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. E aí então ele chega em Nínive e começa a pregar sobre o arrependimento. E a Bíblia fala que toda aquela cidade se arrependeu. Eles ouviram a palavra de Jonas, creram na palavra de Jonas e pediram perdão a Deus e foram salvos, crianças. Olha só como é importante que nós obedeçamos o que Deus nos manda fazer. Mas, crianças, o que é o mais especial disso tudo é como o amor de Deus por nós, ele é tão, tão lindo, tão, tão grande, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para nos resgatar. Jonas, então, cumpriu a sua missão, fez o que Deus havia mandado. Não era possível se esconder de Deus.
E você, criança, você acha que consegue se esconder de Deus? Não, você não consegue. Deus consegue ver você em qualquer lugar que você estiver. Se você se esconder embaixo da sua cama, Deus vai te encontrar. Se você estiver na escola, em casa, na casa de qualquer pessoa, por onde você andar, Deus sempre te vê, criança. Não é possível se esconder de Deus. E que bom que a gente não pode se esconder de Deus, porque significa que estamos sempre protegidos por este grande amor do Senhor, que não vê nenhum obstáculo para nos abençoar. Então, assim como Jonas, que foi desobediente, mas depois percebeu que ele estava fazendo a coisa errada, da mesma forma, eu e você devemos sempre nos lembrar que não vale a pena desobedecer, vale a pena ser obediente e fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. E assim a gente vai sentir esse grande amor de Deus por nós. Olha só o que ele fez para salvar Nínive e olha só o que ele fez para salvar Jonas. E o maior sacrifício de amor que Deus já realizou por nós, você sabe qual é? Eu também sei. Entregou Jesus para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Então não há nenhuma prova maior de amor do que essa. Mas mesmo assim, todos os dias, Ele prova que te ama, porque Ele te dá saúde, Ele te dá alimento, Ele te dá um papai, uma mamãe, uma família. Ele te dá uma igreja para pertencer. E tudo isso representa e mostra para nós o quanto o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas. Que incrível, hein, crianças? História com peixe que engole ser humano. Isso é muito incrível. Somente o nosso Deus é que pode fazer isso. E agora eu quero orar com você. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que a gente seja obediente, para que a gente seja prudente naquilo que a gente vai fazer, para que nós possamos cumprir o que Deus quer para nós. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que nos ensina tanto. E nessa hora, eu e todas as crianças estamos aqui para te pedir, Senhor, nos dá um coração obediente a Ti, que sempre se lembre desse grande amor do Senhor, que nos encontra onde quer que a gente esteja, no mais profundo ou no mais alto, o Senhor vai estar sempre com a gente. E que todos nós, sempre, Pai, possamos ser obedientes à Tua missão para nós. Não nos deixa, Senhor, ficar na desobediência, que a gente possa se arrepender e logo voltar a fazer aquilo que o Senhor quer. Abençoe cada criança que está assistindo esse vídeo, Pai, suas casas, suas famílias. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom, você já orou comigo e hoje nós estamos encerrando por aqui. Mas não se esqueça, domingo que vem tem Nova Kids na sua casa. E todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, mais uma história bíblica. Tudo isso aqui no canal do YouTube. Então, lembre o papai, lembre a mamãe, vovô, quem cuida de você, que você precisa assistir as histórias, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijão e tchau, tchau! Crianças, vocês acabaram de assistir uma história tão linda sobre a vida de Jonas. E tem uma coisa bem legal que aconteceu nessa história, que mesmo ele estando lá naquela barriga do peixe, como a Prof. Fran falou, o amor de Deus alcançou a vida dele. E a Bíblia nos ensina isso, e é esse o versículo que nós vamos falar hoje, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nadinha, 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 não existe nada nesse mundo, crianças, que poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está escrito em Romanos 8,39. Então agora a Prof vai ensinar esse versículo para vocês. Vamos fazer de uma maneira bem legal. Então o versículo diz assim, ó: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 8,39.
Então, como a gente vai fazer esse versículo? Nós vamos fazer ele de uma forma ritmada. Por exemplo, a gente poderíamos fazer assim, ó. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. Legal? Você acha que consegue? Eu vou fazer assim, eu falo e vocês repetem. Vamos lá, eu quero ouvir bem animado. Olha lá. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. Conseguiram? Vamos lá? Agora a gente vai fazer com palmas. Não, vamos fazer com estralos. Vamos tentar? Falando ritmado e utilizando o estralo. Vamos lá. 1, 2, 3. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. E agora, será que vocês conseguem junto comigo, sem parar, fazendo palmas? Vamos tentar? Junto comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. E aí, crianças, vocês podem repetir esse versículo de várias formas. Podem repetir batendo na perna. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. Você pode repetir dando pulos. Você pode repetir batendo o versículo batendo o pé, fazendo um ritmo no pé. Você pode repetir da maneira que você quiser. E vai sempre nesse ritmo. E aí isso vai ficar na sua mente. Quando você tiver num dia assim, não está nada dando certo, pode ter qualquer dificuldade, pode tudo no mundo mudar, mas uma coisa não muda, que o amor de Jesus, o nosso Senhor, está com a gente e nada nesse mundo pode nos separar desse amor. Isso não é maravilhoso, crianças? Então nós vamos repetir pela última vez. E eu quero que você fale com toda a sua fé essa verdade de Deus para a sua vida. Vamos repetir no estralinho, que foi legal, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. E agora me veio mais uma ideia. Você também pode repetir variando. Pode fazer em uma parte um tipo de movimento e outra parte outro. Vai ficar aí o desafio para vocês, crianças. E curtam essa história, passem para os amigos de vocês, porque essa é uma história linda que fala do amor de Deus que está em Cristo, por mim e por você. Tchau, tchau, crianças!